Isaías 55, vamos ler o versículo 8 e 9. Aleluias. Deus nessa noite está ansioso, se é que existe isso, né? Deus está na expectativa de gerar algo na sua vida, no nosso meio. Amém? Então não perca o seu momento que você está aqui. E você vai ver isso em nome de Jesus. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Tome teu assento. Nessa manhã, ontem tinha uma direção de palavra para trazer para nós, mas logo que acordei nessa manhã, amanheceu dentro de mim uma pessoa falando, e o que ele me falava era sobre esse texto. E Deus me deu essa palavra para trazer para nós e o entendimento. Hoje eu quero falar sobre os pensamentos de Deus. Como funcionam os pensamentos de Deus? Você já parou para pensar? Olha, alguém que está do seu lado, pergunte para essa pessoa: você sabe como funciona o pensamento de Deus? Olha uma pessoa bem velha que está do seu lado e pergunte para ela, diga: você sabe como funcionam os pensamentos de Deus? Por que estão olhando para o pastor Silvio? Aleluia. Olha então a um jovem que está do seu lado e pergunte para ele, diga assim: jovem, você já sabe como funcionam os pensamentos de Deus? Não sabe? Você jovem sabe? Como funcionam os pensamentos de Deus? Mas a palavra de Deus diz para nós que Deus tem pensamentos. A palavra de Deus garante para nós que Ele pensa, que Ele está agindo, que Ele está fazendo alguma coisa. Hoje, quando você acordou, você teve pensamentos e começou a agir em razão desses pensamentos que você tem. Você pensou, projetou seu trabalho, foi em busca, trabalhou o dia inteiro, não sei o que foi que você fez, só sei que você teve pensamentos. E por causa deles você funcionou. Por causa deles você fez as coisas. E por causa dos teus pensamentos, hoje você veio ao culto. Você está aqui porque você teve pensamentos, planejou isso. Então, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender quais são os pensamentos de Deus. E algumas pessoas dizem: não, mas não tem como saber. Como que eu vou saber os pensamentos de Deus? Deus está muito longe. Deus está lá no céu. Deus é todo poderoso, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é dono de toda a ciência, Ele é dono de todo conhecimento. Como é que eu, sendo uma pessoa limitada, posso conhecer os pensamentos de Deus? Mas você pode conhecer os pensamentos de Deus. Você pode conhecer os pensamentos de Deus. E é por causa dessa mentalidade que as pessoas têm, é que a maioria das pessoas não busca Deus e não descobre os pensamentos de Deus. E é por causa desse entendimento que as pessoas sofrem e não muda a situação das suas vidas. Mas você é uma pessoa inteligente, que tem pensamentos, que veio hoje a esse culto, e o Senhor vai mudar a tua história por causa disso, amém? Me ajude a pregar, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o Senhor vai mudar a sua história. Acredite nisso, acredite nisso. Deus vai mudar a sua história. Alguns anos atrás, para algumas pessoas aqui, alguém veio e começou a falar sobre Jesus Cristo, e você começou a acreditar naquilo, e o que Deus pensava a respeito de salvação, que está escrito na palavra, convenceu você. Você descobriu esse pensamento de Deus, a maneira que Deus pensa sobre salvação, e você mudou o jeito que você anda na fé. Não foi assim? Tinha gente aqui que eram religiosos, gente aqui que adoravam o quê? Ídolos, se prostravam diante de imagens. Se você não sabe, tem pessoas que adoram ratos como deuses, adoram animais como deuses, tem objetos como deuses. Para outros a lua é Deus, para outros o sol é Deus. Mas na medida que as pessoas vão sendo ensinadas quem realmente é Deus, elas mudam a sua maneira de pensar. Por quê? Porque são convencidas, porque são transformadas. Você muda a sua maneira de pensar. Por que você adora Deus hoje? Porque Deus mesmo falou para você, começou a colocar na sua vida
através de alguém, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma situação qualquer que seja, Deus foi convencendo você, e você foi mudando a sua maneira de pensar a respeito do Deus verdadeiro, e hoje você serve o Deus verdadeiro. Aleluia! Você já conheceu os pensamentos de Deus a respeito da salvação. Mas os pensamentos de Deus não são só a respeito da salvação. Deus, Ele pensa sobre todas as coisas. Deus, Ele pensa sobre as coisas mais remotas que possam existir, as coisas mais complexas até as coisas mais simples. Não é verdade? Deus já pensou em tudo. Deus pensa em tudo. E a parte mais legal é que você pode descobrir quais são os pensamentos de Deus, a maneira que Deus pensa. Mas como assim? Nós vamos dar alguns exemplos. Nessa noite você precisa descobrir a maneira que você está vivendo, o jeito que você está levando a tua vida, em algumas áreas que não estão indo muito bem. Elas estão exatamente desse jeito porque você ainda não descobriu a maneira que Deus pensa. Mas Deus está falando conosco hoje e está nos ensinando a maneira que Ele pensa, está nos revelando a maneira que Ele pensa. O homem não tinha como mais ter acesso a Deus, mas Deus foi se revelando ao homem e trouxe para o homem. A Bíblia diz aqui, nesse texto que nós lemos, que os pensamentos dele, versículo 8, porque os meus pensamentos são mais, ou melhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então a Bíblia está dizendo que a maneira que muitas vezes você vê as coisas, que nós vemos as coisas, não é a mesma maneira que Deus vê as coisas. Isso é extraordinário. Muitos de vocês olham para algumas pessoas que estão na casa de vocês, os familiares de vocês, e dizem o quê? Um bêbado. Não tem mais o que fazer. Outros de vocês olham para algumas pessoas, parentes ou não, e dizem o quê? Uma prostituta, um prostituto. Mas a Bíblia diz que Deus não vê dessa forma. Deus vê de uma outra forma. Quando muitos de nós olhamos para um bêbado, Deus diz assim, olha e vê, qual o pensamento de Deus a respeito daquele bêbado? Deus diz, um missionário para a minha obra. Aleluia, extraordinário. Quando outras situações que nós olhamos e vemos, olha esse homem, olha como ele vivia, derrotado. Olha como ele vivia e como está agora, derrotado. Por quê? Porque quebrou, porque as finanças desapareceu. Mas Deus está olhando para essa mesma pessoa e tem outros pensamentos a respeito dessa mesma pessoa. Deus olha para ele, para um homem, para uma mulher derrotada nas finanças e diz o quê? Que oportunidade que tem dessa pessoa dar testemunho do meu nome. É um rico, eu vou enriquecer. E Jesus fez isso já. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia, citar alguns exemplos da Bíblia. Deus revelou os pensamentos dele a respeito da sua saúde. Algumas pessoas estão aqui nessa noite com problemas na sua saúde, no seu corpo físico, no seu emocional. Deus olhou um dia a respeito dos enfermos, Isaías 53, versículo 4, a Bíblia diz, revela para nós um dos pensamentos, uma das formas que Deus pensa a respeito dos enfermos. O diagnóstico vem, o diagnóstico do médico vem sobre a vida de uma pessoa e lá diz, câncer, não tem mais o que fazer. Esse é o diagnóstico de uma pessoa. Esse é o pensamento de um homem que estudou para isso e que expõe ali o seu pensamento sobre aquela pessoa. Mas Deus olha e diz, não, para mim é diferente. Deus diz o seguinte, pensa o seguinte a respeito dos doentes. Essa aqui é a maneira que Deus pensa, Isaías 53, 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Verso 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus não pensa como o homem pensa a respeito das enfermidades, das doenças. Deus, a respeito das doenças, Deus enxerga a oportunidade 100% dessa pessoa ser curada.
Ele está dizendo ali, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Essa é uma maneira de Deus pensar. Por isso, se você sabe que tem alguém doente do teu lado, diga assim: Deus pensa diferente a seu respeito. Diga para essa pessoa, me ajude a pregar, diga assim: se está sentindo dores ou você tem uma doença, coloque a mão sobre essa doença e o poder de Deus vai começar a tocar em você. Coloque a mão se você pode, às vezes não pode, né? Coloque a mão no coração. Deus está tocando em pessoas aqui nessa noite e restaurando as suas saúdes. Por quê? Porque é isso que Deus pensa. E o que o médico pensa? O que o médico disse? Não importa. Não importa. Qual outra maneira que nós vemos a Bíblia revelando os pensamentos de Deus? A palavra de Deus diz no livro de Coríntios que a humanidade inteira, as pessoas tinham dificuldades. Pobres. Às vezes você olha para uma pessoa pobre numa situação difícil. Às vezes nós olhamos e geramos alguns pensamentos a respeito daquela pessoa. Mas esse não é o pensamento de Deus. Esse é um pensamento humano. E a pessoa está numa condição difícil. Deus pensa diferente. A palavra de Deus diz em Coríntios que quando Deus olha para uma pessoa pobre, extremamente pobre, que não tem dinheiro, Deus pensa assim: eu já mandei o meu filho para que os pobres se tornassem ricos. Isso está escrito. Esse é um pensamento de Deus. É por isso que você não pode aceitar a condição que você está vivendo, ou que uma pessoa do teu lado está vivendo. O seu problema hoje é financeiro? Eu queria muito que você entendesse essa palavra e entendesse o que Deus pensa ao seu respeito. É esse o seu problema? Deus está mudando ele agora. Olha, alguém que está do seu lado e diga assim: Deus pensa muito bem a respeito das suas finanças. Aleluias. Muito bem. Muito bem. E assim vai. As pessoas geralmente têm dificuldade na sua caminhada, os problemas chegam, e as pessoas geralmente, elas têm a tendência em acreditar e em viver a respeito dos pensamentos dela, ou os pensamentos que alguém falou a respeito dela. A maioria das pessoas acredita no que o médico falou. A maioria das pessoas acredita no diagnóstico que o médico falou. Nós temos aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, várias pessoas que foram curadas de câncer, por exemplo, e muitas que estavam desenganadas. Mas por que é que a maioria delas, muitas delas foram curadas e hoje estão vivas, tranquilas, levando a sua vida? O câncer sumiu, o nódulo sumiu, desapareceu aquele problema. Por quê? Porque elas não acreditaram no que o médico falou, no que o corpo dela estava dizendo, na dor que estava ali. Elas acreditaram no quê? Na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo curou elas. Então, o teu sucesso, a tua vitória, ela depende de qual pensamento, ou seja, de qual mente você acredita. Depende de quem está falando na sua vida. Se você acreditar no que Deus está falando na tua vida, vai ser como Ele disse. E isso vai acontecer. Ai, mas o diagnóstico é terrível. A doença é terrível. A doença já matou tantas pessoas. Não. Essa é uma pessoa que está falando. O que é que Deus está falando? Deus está falando. O que Deus falou a respeito da morte? A maioria das pessoas tem medo da morte. Se pega de medo da morte, né? Você precisa descobrir o que Deus pensa a respeito da morte. A palavra de Deus diz assim: que todos os mortos que cruzaram o caminho de Jesus ressuscitaram. Aleluia, aleluia. Extraordinário. O morto de 4 dias. Medicina, os estudiosos vão dizer o quê? A cabeça deles vão dizer o quê? Não pode. E as próprias pessoas falam isso. No caso do Lázaro, o que eles disseram? Mestre, já é de 4 dias e já cheira muito mal. Mas isso mudava a maneira que Jesus via? Não. Porque Jesus venceu a morte. Qual que é o teu conceito que você tem sobre morte?
Nós precisamos começar a acreditar, a descobrir os pensamentos de Deus. Aqui eu estou citando alguns exemplos. Sobre a sua felicidade, sobre a alegria. Qual que é o conceito de alegria que você tem, que as pessoas geralmente têm? Um carrão, talvez, dinheiro. O que mais? Estar bem na sociedade, viver bem. Esse é um conceito de felicidade, de alegria que algumas pessoas têm. Mas a Bíblia diz assim, Jesus falando com os discípulos, Jesus diz assim: eu dou a minha alegria, a minha paz eu dou. Não como o mundo dá, mas a verdadeira. E quando uma pessoa descobre a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o que Deus pensa a respeito de alegria, de paz, essa pessoa verdadeiramente tem paz, tem alegria, ela tendo muito ou não. Outro dia eu estava pregando, acho que faz um mês atrás, e lá na altura da pregação, eu falei assim: Deus está entregando aqui para algumas pessoas, Deus está entregando barracões, receba o teu barracão. Que loucura! Uma das meninas que estava aí, sexta e hoje, disse assim: eu não sei para que serve um barracão, mas eu recebi, ganhei meu barracão hoje. E um irmão aqui da igreja, que está orando para abrir um negócio, estava naquele culto, e ele disse assim: eu até recebi a palavra, pastor, mas eu achei que Deus estava falando de coisas pequenas, de um barracão que eu ia começar o meu negocinho para ir crescendinho e a coisa acontecer. Pois é, essa é a maneira que ele estava pensando. Deus não, Deus estava pensando diferente, muito mais. Essa semana nós atendemos ele aqui na igreja. O que é que ele veio conversar conosco? Eu e o pastor Gilmar estava junto, atendendo ele. Ele disse assim: pastores, meu Deus, apareceu um barracão. E daí? E daí que eu vim aqui perguntar para vocês, porque o barracão não passa nem na minha imaginação. Ei! Esse é o jeito que Deus pensou. E qual que foi a pergunta dele? Será que é de Deus, pastor? Em outras palavras, né? Eu estou pensando, eu estou com dúvida, eu estou inseguro, porque é muito grande. Mas Deus, naquela noite, estava falando, estava dizendo que Ele estava entregando barracões na mão das pessoas. Então, às vezes você está vivendo um momento, você está pensando, o que você veio pensando a respeito das coisas hoje? Tem gente aqui que é empresário, tem gente aqui que está com os negócios, mas você está pensando de um jeito. Ei, eu quero alertar você e dizer o seguinte: preste atenção, porque Deus nesses próximos dias vai abrir as portas sobre os teus negócios. Aleluias! É assim que Ele pensa. Ora, se você é um empresário, você quer crescer, você quer trabalhar, Deus vai dar isso para você. Outros estão pensando aqui que a saúde, que o diagnóstico, que esse era o fim para você. Deus está dizendo para você hoje: não, eu não penso desse jeito, eu não penso no fim, eu penso no começo. Ou seja, você que veio precisando de algo para a sua vida hoje, na saúde, Deus vai começar hoje. Aleluia! Essa doença não é o fim, essa doença não é o fim. O que sentimos, o que pensamos, não quer dizer nada, não vale nada para as nossas vidas. Quando você vai descobrindo o que Deus pensa ao seu respeito na palavra dEle, isso muda a sua história, isso muda a sua vida. Aquela ali, culto passado que eu preguei também, não foi? Veio para o culto decidida: amanhã vou pedir a conta, não aguento mais, não foi? Estava envaretada, estava pensando coisa para mais de metro. Deus revelou ela, chamamos ela aqui à frente e dissemos que Deus tinha uma palavra a respeito dela, e estava mudando a vida dela aquele dia, a sorte dela aquele dia. Outro dia ela foi trabalhar, chegando cedo no seu trabalho, que estava horrível, horrível. Não é hora de pedir a conta, quer casar? Horrível o trabalho. A patroa chamou ela e disse assim: vem aqui, eu preciso ter uma palavra com você.
E ela pensou o quê? Ah, fui dessa vez. Não. Ela disse, eu estou aumentando o seu salário. Aleluia. Mas Deus tinha um pensamento a respeito dela naquela noite. Deus tem um pensamento a teu respeito. Você só precisa descobrir o que Deus pensa a seu respeito. Empresários, Deus tem um pensamento a respeito de vocês. Estão aguardando? Então fiquem aguardando até que Deus traga a direção que você precisa. Porque Ele tem os pensamentos a respeito disso aí. E Deus vai revelando as coisas, vai trazendo para nós. Deus vai trazendo para o nosso coração. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa diferente de você. E alinha você com os pensamentos dEle. Então os pensamentos, as notícias que vieram depois dos pensamentos, notícias ruins que vieram. Tem algumas mães aqui pensando que os seus filhos não têm mais jeito. Essa é a sua maneira de pensar. Hoje você está aqui nessa noite. E Deus está imprimindo no coração de vocês que Ele vai salvar esse rapaz. Que Ele vai salvar os seus filhos. Ele disse isso na palavra de Deus. Você precisa descobrir os pensamentos de Deus. Você crê em Deus, você está aqui culto após culto, você ora à noite, você faz jejum por eles. E agora você está acreditando mesmo que Deus não vai fazer nada? Não, Ele disse, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você tem que descobrir esses pensamentos de Deus. E na medida que você vai descobrindo os pensamentos de Deus, Ele vai mudando a sua sorte. Ele vai mudando a sua vida. E uma pessoa que hoje as pessoas falam ao seu respeito, talvez não muito bem, daqui a um tempo, elas terão que falar ao seu respeito e dizer, como essa pessoa mudou. E por que você mudou? Porque você foi descobrindo os pensamentos de Deus a teu respeito. E você, como uma pessoa bem inteligente, tenho certeza que vai examinar as Escrituras, vai ouvir a palavra, e Deus vai mudar a tua sorte. Casamentos que já estão indo, que estão longe, não tem mais o que fazer. Tem. Deus sabe como fazer. Deus pensa a respeito do seu casamento. Deus tem pensamentos a respeito da sua vida. Talvez por um motivo ou outro você se sente tão longe de Deus, nem acha que Deus existia. Pois é, esse é um problema seu. Mas Deus existe. E Deus pensa a respeito da sua vida. Deus pensa a respeito de você. A palavra de Deus diz que quando Jó chegou na presença de Deus, Satanás chega junto. Deus inicia o diálogo e diz assim para Satanás, observastes o meu servo Jó? Aleluia. Deus tinha pensamentos a respeito de Jó. Deus conhecia Jó. Deus tem pensamentos a teu respeito. A palavra de Deus diz que Ele nos tornou filhos através de Jesus Cristo, filhos de Deus. Vocês que são pais e mães aí, vocês conhecem os filhos de vocês? Até no jeito de caminhar, né? Às vezes eles olham pra gente. Às vezes eles olham pra gente. E você sabe ou não sabe que já fizeram alguma arte? Ah, sabe. Ah, sabe. Não precisa falar nada. E você sabe. Muitas vezes a mãe da gente dizia assim, lá uns anos atrás, piazada, o que vocês aprontaram? Nada. Deixa o tempo passar. Meninada, o que vocês aprontaram? Os pais conheciam vocês. Deus conhece vocês. Deus tem pensamentos a teu respeito. E hoje, Deus está arrancando do nosso meio as coisas que não prestam, as enfermidades, o dia difícil, a luta. Deus está aqui. Deus mandou Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo perscruta, examina
a mente de Deus e fala a teu respeito. E responde você. Pergunte para Deus nessa noite: Deus, o que o Senhor pensa a respeito desse negócio? E Ele vai te contar. Ele está te contando. Ele está te contando que a respeito da sua saúde, Ele vai te curar hoje. A respeito das suas finanças, Ele vai mudar hoje. A respeito dos seus filhos, Ele vai restaurar eles. A respeito do seu ministério, tem pessoas que pensam, Deus chama as pessoas para fazer algo na obra dele, Deus chama as pessoas para fazer alguma coisa. O que as pessoas dizem? Eu não posso, olha o meu jeito, eu sou tão pequeno, eu sou tão criança, eu sou tão jovem. Outros pensam, eu sou tão velho, eu sou tão incompetente. Incompetente? Tem uns que dizem incompetente. Outros pensam, eu não sei o que você pensa. Esse é o seu jeito de pensar. Deus não está interessado no seu jeito de pensar, mas está interessado em que você descubra o que é que Ele pensa ao seu respeito. O seu ministério não vai dar certo porque você vai se tornar bom, não. O seu ministério não vai dar certo porque você é competente, não. O seu ministério vai dar certo porque dia a dia você vai descobrindo o que Deus pensa a respeito dele, e vai dando certo. Pergunte para os ministros, pergunte para pastores, se sempre foi assim. Não, eles foram descobrindo dia a dia, mês a mês, ano a ano, o que Deus pensa a respeito deles. E aí foi dando certo. Você tem que descobrir os pensamentos de Deus. E quando você vai descobrindo o que Deus pensa a teu respeito, as coisas vão funcionar. Ou você já viu Deus falhar alguma vez? Não, não vai falhar. Nós já oramos com pessoas que tinham 0 de chance de vida, pela medicina, na UTI, e vários deles convivem entre nós, estão vivos. Mas também já oramos com pessoas, no mesmo instante, um pouco depois, foram embora. E o que é que eu tenho que ver com isso? Se o pensamento de Deus era levar aqueles e restaurar outros, eu não tenho nada a ver com isso. Por que vocês estão rindo? Às vezes a gente ora do mesmo jeito, acreditando, profetizando, e morre. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um assunto entre a pessoa e Deus. Agora, outros eu orei quantas vezes e disse, meu Deus, é só o Senhor. E Ele diz, é só eu mesmo, vou curar, vou levantar. E restaurou as pessoas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele está pensando a seu respeito, senão você não estava aqui. Ele pensa a respeito da sua família. Descubra o que Deus pensa a seu respeito. E a sua vida dia a dia vai sendo transformada, vai sendo mudada. Nós vamos orar com você hoje. E aquilo que Deus pensa a teu respeito sobre a tua saúde, vai acontecer. Sobre as suas finanças, vai acontecer. Sobre o seu futuro, vai acontecer. Hoje estivemos atendendo uma família lá no Guará. É uma menininha de 10, 12 anos, né? Diz, eu quero ser médica. Você quer ser médica? Mas como vai ser médica? Vai, então você vai ser médica. Deus pensa isso a seu respeito? Deus pensa isso a respeito de uma pessoa? Então ela vai ser médica. Quanto tempo vai demorar? Isso não é uma questão nossa. Como que vai ser? Isso não é uma questão nossa. Às vezes nós temos essa tendência de ficar, além de dar opinião nas coisas de Deus, queremos influenciar nisso. Não. O que Deus diz a respeito da tua saúde? Receba, porque é assim que vai ser. Eu não quero saber o nível de enfermidade que você tem. Eu não quero saber quantos médicos falaram a teu respeito. Eu quero saber e dizer para você que o que Deus falou a respeito da tua saúde está feito. Você está curado em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar com você, orar pelos dízimos, as ofertas. E você vai passar, nós vamos ungir você, para que aconteça o que Deus disse ao teu respeito. E assim vai ser. Em nome de Jesus, eu espero vocês nos próximos dias para contar o testemunho do que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém?